Fala, jovem prodígio. Tudo bem com você? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades do PET. Mas antes, gostaria de agradecer aos 30 mil inscritos. Sim, você faz parte dessa conquista. Você que sempre curte, compartilha, deixa sua opinião nos comentários. Não poderia, deixar de agradecer a cada um de vocês. Vocês é que fazem que a gente anime, ter sempre um melhor vídeo para que você se interesse em uma dificuldade que a gente encontra nessa pandemia. Então, felizmente, são vocês que me motivam a trazer o melhor para você. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Bom, então já começa curtindo e compartilhando esse vídeo. Pessoas que tiverem interesse no material exclusivo, os PDFs, a apresentação que eu mostro nos vídeos, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições, os benefícios, venha participar do clube. Bom, essa é a nossa terceira semana e antes de começar, queria avisar que tem uma playlist que eu sempre deixo disponível no começo ou no final do vídeo, que é a playlist de correção sem enrolação. Então, as pessoas, geralmente deixam nos comentários que preferem a enrolação, que na verdade é a explicação do conteúdo. Mas se você estiver atrasado com o seu material, precisa entregar com mais rapidez, esse é o formato. Eu vou deixar aqui nos cards para que você dê uma olhada. Número 1. Há mais de um século, quando Louis Pasteur reconheceu a participação das enzimas nos processos biológicos, antes de serem identificadas, chamou-as de fermentos. No preparo de pães, bolos, eles são misturados com farinha e água ou leite, pois as enzimas só agem na presença de água. Então, a letra A justifica a necessidade de, uma vez preparada a massa, os padeiros deixarem-na descansando. Tem um bonito, né? Deixarem-na. Bom, qual é a sua resposta então, jovem prodígio? Coloquei aqui para vocês, para que possa ocorrer a fermentação alcoólica e assim o gás carbônico faça a massa crescer. Então, o que acontece é exatamente, e vai ter outras questões envolvendo isso, mas o gás carbônico, como não tem uma fermentação, não existe oxigênio, então quem faz a massa crescer é o gás carbônico. E a temperatura está totalmente ligada a esse processo. Por isso que em temperaturas diversificadas, em locais específicos, tem diferença de tempo nessa transformação. Letra B. Como se explica o crescimento da massa de pão e a formação de bolhas notadas na fatia de pão na imagem B? Então, como eu falei, o crescimento foi devido ao acúmulo de CO2 dentro da massa e as bolhas são os espaços ocupados pelo CO2. Então, o processo químico começa da fermentação alcoólica, libera gás carbônico e esse gás carbônico são exatamente bolhas, que como ele chama aí de bolhas, ele dá o espaço e, consequentemente, também faz a massa crescer. Letra C. Explique a diferença entre o metabolismo energético das células que ficam na superfície da massa e o metabolismo energético das células que ficam no seu interior. Então, o que acontece? A gente tem dois processos químicos, O metabolismo energético que ocorre na célula, na parte superficial, na superfície da massa, elas têm a presença de oxigênio e são chamadas de aeróbicas e realizam respiração, como ocorre com a presença de oxigênio. Então, nesse processo de obtenção de energia, elas geram até 38 ATP. Já no interior da massa, devido à ausência do oxigênio, a fermentação, o tipo que acontece é a fermentação alcoólica produzindo gás carbônico, e aí nesse processo só liberam 2 ATPs. Número 2. O cloroplasto, organela citoplasmática no qual ocorre a fotossíntese,
apresenta duas membranas que se envolvem em inúmeras bolsas membranosas. Então, nessa imagem, você consegue identificar as estruturas que a questão vai te pedir. A gente tem aqui a tilacoides, né, que são vários, e esse tilacoide é exatamente onde fica concentrado as clorofilas, responsáveis exatamente pela cor verde das plantas e responsável também para absorver e fazer a fotossíntese. Então, um conjunto de tilacoides, a gente vai ter o grano. O grano, né, vai ser o conjunto de grano é grana. A gente tem os estromas, que são espaços, a lamela que liga as granas, né, o conjunto de tilacoides, e dessa forma fica mais fácil da gente entender. Então aqui na letra A a gente tem a membrana interna, a letra B é o tilacoide, que está mostrando só uma unidade, o C é o grano, que no plural fica grana, e a letra D, o estroma. Bom, aí agora fica mais fácil da gente interpretar as afirmativas. A respeito do cloroplasto, representado na figura, analise as alternativas a seguir. Número 1. É envolto por duas membranas de constituição lipoproteica, letra A, né, identificado pela letra A, e possui internamente um elaborado sistema de bolsas membranosas interligadas, cada uma chamada de tilacoide B. Então, pela figura, a gente conseguiu, né, identificar exatamente o que foi descrito na número 1. Número 2, apresenta estruturas que lembram pilhas de moedas, sendo cada pilha denominada grano, que é a letra C. Então, foi o que exatamente eu expliquei, né? Aquele amontoado, parecia uma moedinha, e aquela moeda em pilha chama grana, ou é o plural de grano. Número 3, contém moléculas de clorofila organizadas nos tilacoides, que é a letra B, que era um tilacoide, que é a moedinha, e no espaço interno do cloroplasto fica o estroma. Então, também está correto. Estão corretas letra A, número 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, letra C é a nossa resposta, 1, 2 e 3 estão corretas. Número 3, nas prateleiras de um supermercado podemos encontrar vinagre, iogurte, pão, cerveja e vinho. Letra A. O processo biológico está associado à produção de todos esses itens. No caso, né, todos aí são no processo de fermentação. Letra B. Que grupos de micro-organismos são necessários para a produção de iogurte e cerveja? Então, nós temos aí dois agentes. A gente tem as bactérias, no caso aí, iogurte são os lactobacilos, e no caso da cerveja, as leveduras, são fungos. Letra C. Que células do corpo humano realizam um processo semelhante e em que situação? Então, as células musculares, na ausência de oxigênio, realizam a fermentação láctica. Então, às vezes, quando você sente uma fisgada, uma dor, né, quando você corre muito rápido, uma concentração de ácido lático. Então, esse ácido é através da fermentação. Questões adaptadas do PET, tem que tomar muito cuidado, e eles vêm mudando algumas coisas, eles modificam, e não só nessa questão, mas em outras que eu já comentei com vocês, acaba tendo dificuldade na interpretação. Muitos professores comentam coisas erradas, já vi muita gente comentando questões erradas no PET, canais aí que às vezes são mais interessados, né, em visualização do que no seu aprendizado. Então tome cuidado. E uma coisa, né, que a gente percebe nessas adaptações é que às vezes ficam falhas. Então tomem muito cuidado. Relativo ao processo da produção de energia nas células, é correto afirmar que, letra A, a sequência das etapas da respiração celular é glicólise no citosol, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial,
e a fosforilação oxidativa no citossol. Então, correto, né? Estaria aí a glicólise no citossol, tipo de Krebs da matriz, mas a fosforilação ela não acontece no citossol, mas sim na crista mitocondrial, não só na crista, mas principalmente na crista. Então, a questão está errada. Para B, a glicólise é uma etapa metabólica que ocorre somente no processo de fermentação. A glicólise ela acontece na fermentação, mas ela também acontece na respiração celular aeróbia. Então, essa resposta, né, essa afirmativa também está errada. Para C, a síntese da maior parte das moléculas de ATP está acoplada à reoxidação das moléculas de NAD e FAT. Bom, então, aqui é a nossa resposta correta e eu vou explicar para vocês. Então, eu vou explicar por que essa questão está correta. A gente tem essas duas moléculas, NAD e FAD, né? No caso, que elas estão NADH2, FADH2. Nessa fase, elas são moléculas reduzidas, elas estão de uma forma reduzida. Por que elas estão reduzidas? Elas estão cheias de energia. E essa molécula ela vai ser oxidada para ela se transformar em NAD e FAD. Então, quando o NADH2 se transforma em NAD, ele oxida e, consequentemente, perde energia. Então, essa perda de energia vai ser absorvida exatamente na produção do ATP, onde a gente pega o ADP, que é a adenosina difosfato, e o fósforo inorgânico, para gerar o ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, nessa transformação, a gente tem, né, a reoxidação durante a cadeia de transporte de elétrons nas cadeias mitocondriais. Número 5. São questões bem complexas, né, João Prodígio? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai servir para que eu faça uma pauta para as futuras lives que a gente vai fazer para tirar suas dúvidas nas atividades complementares. Então, acredito que o seu professor deva exigir alguma atividade complementar sua e, consequentemente, se você tiver dúvida nessas atividades complementares, nós vamos começar a fazer lives na sexta-feira. Então, se você não entendeu, seja qualquer uma das questões, deixa nos comentários e esses comentários vão servir como referência para eu fazer uma pauta para a gente fazer o roteiro das lives que serão feitas nas sextas-feiras. Então, fique atenado para o aviso, né? A gente vai colocar na comunidade, no Instagram, no Facebook, avisando das lives, exatamente para que você possa participar e tirar sua dúvida ao vivo. Então, número 5, analise o esquema da respiração celular em eucariotos. A seguir. Então, a gente tem a glicose, então a etapa ali fica, consequentemente, a glicólise, né? Que é a quebra de açúcar. Letra B, etapa B, então vai ser o ciclo de Krebs, aí, né, o todo circulado. E a etapa C, exatamente a cadeia de transporte de elétrons. Então, são as 3 etapas aí. E vamos para a questão. Com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos sobre respiração celular, marque a alternativa correta. Letra A. Glicose é totalmente degradada durante a etapa A, que ocorre na matriz mitocondrial. Tome muito cuidado, são palavrinhas taxativas, né? Totalmente, tudo, todas. São palavras que a gente tem que ler mais uma vez para entender. Então, essa questão, na verdade, está errada, né? Ela não é totalmente degradada, ela ocorre também no hialoplasma. Letra B. A etapa B ocorre no hialoplasma da célula e produz menos quantidade de ATP que a etapa A. Também está errada. Por quê? A etapa A produz 2 ATP. Já no ciclo de Krebs, que é a etapa B que ele coloca lá, ela só produz 1 ATP por ciclo. Então, também está errado.
Letra C. A etapa C ocorre nas cristas mitocondriais e produz maior quantidade de ATP que a etapa B. Então, essa seria a nossa resposta correta, né? Aqui, na letra D, nós temos o processo aeróbico que ocorre no eloplasma, corresponde à etapa A. Não, a etapa A é a anaeróbica que não tem presença de oxigênio. E a letra E, o saldo total de ATP das etapas A, B e C é de 31. Não existe essa etapa, né? A gente tem 30, 32, 36 ou 38. Então, a nossa resposta certa é a letra C de casa. Bom, antes de finalizar, gostaria de avisar que eu sempre deixo, né, no começo ou no final do vídeo, cards e playlists. Elas são bem interessantes para que vocês consigam se orientar. Então, ou no começo ou no fim, ou no começo e no fim, eu sempre deixo playlists. Não deixe de verificar, né, as outras correções, as semanas. Se você, né, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. É o que faz, né, o canal aí ser relevante. A gente tenta responder a todas as questões assim que possível. Se você assistiu o vídeo até agora, ele foi útil para você, curte, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever, ative o sininho para todas as notificações. É a melhor forma que você tem para notificar, né, para avisar que o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo. E ele, toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai te notificar. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre! Bom, número 2, o cloroplasto. 2. O cloroplasto, organela citoplasmática no qual ocorre a fotossíntese, apresenta duas membranas. Número 2. O cloroplasto. Internamente um elaborado sistema de bolsas membranosas. Letra C. Que célula do corpo humano